A aviação possui muitas facetas diferentes. Voos comerciais de passageiros, voos executivos, voos de instrução, acrobáticos, agrícolas e muitos outros. Talvez uma das facetas menos conhecidas seja a atividade dos pilotos dentro de um fabricante de aeronaves. Para alguns, há uma imagem de audácia e perigosos voos de testes. Na verdade, é muito mais do que isso. Hoje, vamos conhecer um pouco do trabalho dos pilotos em uma fábrica de aviões. Uma das perguntas que recebo com frequência é sobre a atividade do piloto dentro de um fabricante de aeronaves. Esse vídeo vai tentar responder essa pergunta e esse é o nosso roteiro. O piloto é envolvido em diversas fases do desenvolvimento de uma aeronave. Começa no projeto, auxiliando nas avaliações de segurança e nas definições da interface homem-máquina. Depois participa na preparação e execução dos voos de ensaio de desenvolvimento do novo produto. Em seguida, interage com as autoridades aeronáuticas que auditam o processo que vai resultar na certificação do novo tipo. Quando a produção em série se inicia, fazem os voos para testar a funcionalidade dos sistemas e garantir que tudo esteja perfeito para entrega. E fechando o processo, provém suporte operacional em várias áreas aos clientes do fabricante. É bom frisar que o nosso objetivo aqui é discorrer sobre um processo longo e complexo, mas de uma forma que seja acessível a vários públicos que se interessam por aviação. Assim sendo, vou me permitir algumas simplificações para fins didáticos, com o objetivo de facilitar a compreensão. Apesar de eu ter trabalhado em um fabricante de aeronaves, os processos que vamos ver aqui não representam essa empresa em particular, mas sim uma mescla do que é feito por vários fabricantes de aeronave no mundo. Vamos ver um pouco mais sobre essas fases. Antes de tudo começar, o fabricante deve identificar a necessidade do novo produto no mercado e estabelecer os parâmetros que vão balizar o seu projeto. O desenvolvimento de uma nova aeronave envolve várias fases de projeto. Começa com o projeto conceitual, em seguida o projeto preliminar e terminando com o projeto detalhado. O primeiro estágio do projeto da aeronave é o projeto conceitual. Esse é o início do processo de design em que são criados os primeiros esboços em relação à configuração da aeronave. São definidos os layouts com uma estimativa aproximada da configuração de asa e de empenagem, localização e potência dos motores, formato da fuselagem, entre outros. Também nessa fase, já se faz uma estimativa de peso e dos parâmetros de desempenho, como velocidade, teto operacional, consumo e alcance. A fase de projeto preliminar é onde os engenheiros dão um passo adiante no processo, definindo com mais clareza as configurações aerodinâmicas, o desempenho, a arquitetura dos sistemas instalados e os requisitos que o avião terá que cumprir. Aqui, a configuração é congelada e passa-se à fase seguinte. Na terceira fase, no projeto detalhado, cada componente da aeronave começa a ser desenhado detalhadamente pelos projetistas para ser enviado para a fabricação do primeiro protótipo. Todo esse processo é liderado pela engenharia do fabricante, reunindo um grupo multidisciplinar. Nesse momento do processo, existe a definição dos pilotos do programa, ou seja, um grupo de pilotos que vai acompanhar e auxiliar a engenharia no que se refere aos aspectos operacionais. Geralmente são pilotos com experiência no tipo de produto a ser desenvolvido ou no tipo de operação em que o avião será usado e também com experiência em fatores humanos no projeto de uma aeronave. Os pilotos do programa são bastante envolvidos na fase do projeto preliminar, onde acontecem as análises de falha de sistemas e as definições da interface homem-máquina. As análises de falha são extremamente importantes e definem como será a arquitetura dos sistemas de uma aeronave para garantir que cumpram os requisitos de confiabilidade e segurança. Vamos ver como ela acontece e como o piloto se envolve. Os parâmetros para a homologação de um novo tipo de aeronave estão definidos nos requisitos de aeronavegabilidade, especificamente o RBAC 23 para aviões categoria normal e o RBAC 25 para aviões categoria transporte. Estes regulamentos descrevem milhares de requisitos que devem ser atingidos em diversas áreas para que o produto possa ser certificado pela autoridade aeronáutica de um país. Muitos desses requisitos são numéricos, como, por exemplo, qual o gradiente de subida que um avião categoria transporte deve cumprir quando tiver um motor inoperante na decolagem.
Outros requisitos são mais subjetivos e precisam de um grande trabalho de integração das equipes envolvidas no projeto. Os regulamentos definem, por exemplo, os requisitos de segurança dos equipamentos instalados no avião. Um dos parágrafos do requisito RBAC 25 diz o seguinte: os sistemas de uma aeronave devem ser projetados de maneira que a ocorrência de qualquer condição de falha que possa impedir a continuação segura do voo e o pouso da aeronave seja extremamente improvável. E a ocorrência de qualquer outra condição que possa reduzir a capacidade da aeronave ou dos tripulantes em lidar com as condições operacionais adversas seja improvável. Mas o que são esses termos e como o fabricante define essas condições operacionais e garante que, quando houver uma falha de algum equipamento, o projeto vai atender esses requisitos? Esses valores de probabilidade já estão definidos nas análises de engenharia. Primeiro, deve-se associar os termos de probabilidade exigidos pelo regulamento com as consequências previsíveis de uma falha. São 4 as classificações de efeitos da falha, como será mostrado aqui nesse quadro. Uma falha que possa causar um resultado catastrófico que resulte em morte ou perda da aeronave deve ser extremamente improvável de acontecer, com uma chance menor do que 1 em 1 bilhão, ou, como se diz entre os engenheiros, a potência de 10 elevado a menos 9. Uma falha que possa provocar um efeito perigoso, que resulte em danos à aeronave ou lesões pessoais, deve ter uma probabilidade de ocorrência menor do que 1 em 10 milhões, ou 10 elevado a menos 7. E as falhas com efeito mais brandos, que gerem apenas algum desconforto físico ou somente aumento na carga de trabalho dos tripulantes na operação, admitem probabilidade de falha menores que 1 em 100 mil ou de 1 em 1000. O time de engenharia faz as análises de falha considerando todas as funções que o avião deve executar no ar e em solo. Vamos pegar como exemplo uma condição em que a aeronave, por falha de sistema, perdeu totalmente a capacidade de desacelerar no solo e as análises definiram que esse é um evento com efeito catastrófico, pois levaria a aeronave a sair da pista num pouso. Essa classe de efeito precisa, por requisito, ser extremamente improvável de acontecer, ou seja, a perda dessa função deve ter uma probabilidade menor do que 1 em 1 bilhão, que é dita como 10 elevado a menos 9. Continuando com o exemplo da perda total de capacidade de desaceleração no solo, para que se perca a função, é preciso que se percam os reversores ou os freios das rodas, um ou outro. Vamos pela vertente da perda dos freios das rodas apenas. Digamos que o sistema de freio foi projetado para funcionar recebendo pressão hidráulica a partir de um sistema normal ou um sistema de emergência. Para se perder os freios das rodas, é preciso haver a perda da função dos dois sistemas. Para haver a perda do sistema normal, ou deve haver uma perda total de óleo, ou falha na bomba hidráulica, ou falha nos atuadores hidráulicos. Se a bomba hidráulica e os atuadores são fornecidos por terceiros, os fabricantes desses componentes apresentam a taxa de falha de cada equipamento e tudo junto vai fornecer a taxa de falha do sistema, que vai resultar lá em cima na probabilidade de perda da função. Se depois desse processo constatarmos que a probabilidade de perda de função da frenagem seja, por exemplo, de 1 em 100 milhões, 10 a menos 8, isso não atenderia ao resultado da análise que previa danos catastróficos para a perda da função e exigia uma taxa menor do que 1 em 1 bilhão, 10 a menos 9. Nesse caso, ou modificam-se os componentes usando componentes mais confiáveis, ou se modifica a arquitetura do sistema, por exemplo, incorporando mais um subsistema de reserva que vai levar a probabilidade de falha para dentro dos parâmetros exigidos. Durante todo esse processo de análise de falha de sistemas, conduzido por uma equipe de engenharia, incluindo o detentor de cada sistema, existe a participação ativa dos pilotos do programa para auxiliar na definição dos efeitos das falhas e no que isso representa para a segurança da operação em termos de carga de trabalho na cabine e dos procedimentos a serem adotados. Além de participar das análises de falha de equipamento, os pilotos do programa também auxiliam na definição da interface homem-máquina. E aqui entra a subjetividade do regulamento. Um dos requisitos do FAR Parte 25 da FAA diz:
Os controles de voo e as informações destinadas ao uso da tripulação de voo devem ser fornecidos de maneira clara e inequívoca, com resolução e precisão adequadas à tarefa. E devem ser acessíveis e utilizáveis pela tripulação de voo de maneira consistente com a urgência, frequência e duração de suas tarefas. É fácil perceber que essas definições são subjetivas, o que pode gerar dificuldades se houver uma interpretação diferente entre o fabricante e o órgão certificador. A interface homem-máquina evoluiu muito nas últimas décadas, tornando a operação mais fácil e intuitiva. Essa interface define a forma como o avião se comunica com o piloto e também a forma como o piloto faz a entrada de informações e seus comandos para a operação da aeronave. Essa interface não pode contribuir para erros operacionais. Uma tela no painel de instrumentos pode ser configurada pelo seu fabricante original para apresentar centenas de informações. Quais serão apresentadas, em que parte da tela serão apresentadas e quando serão apresentadas, são decisões feitas pela equipe de fatores humanos do fabricante, incluindo os pilotos do programa. A posição dos controles não pode contribuir para erros operacionais. Esse é o painel superior na cabine de um avião categoria transporte. O desenho dos botões nesse projeto segue o conceito Dark and 12 o'clock, ou seja, escuro e 12 horas. Isso significa o seguinte: se tudo estiver normal, os botões de seleção estarão apontados para a posição de 12 horas de um relógio, e todos os botões quadrados que possuem alguma informação de iluminação estarão apagados. Assim, em uma rápida olhada no painel, o piloto pode identificar se está tudo normal ou não. No projeto de um avião, existe uma premissa de que o ser humano vai cometer erros na operação. Então, o grupo de fatores humanos assegura que os controles serão projetados de forma a minimizar os possíveis erros na atuação de um controle. Esse processo é chamado máxima proteção contra erros da tripulação. Os procedimentos normais e de emergência são exercitados e verifica-se quais seriam as consequências se o piloto, ao invés de atuar no botão correto do checklist de emergência, atuasse em um botão próximo e incorreto. Se a consequência for adversa, então o botão é reposicionado, seu formato é modificado ou se coloca uma guarda de segurança para evitar que seja atuado por engano. Durante a fase do projeto, antes mesmo de existir um protótipo do novo avião, o fabricante pode construir simuladores de base fixa com toda a interface homem-máquina, onde o piloto auxilia a identificar dificuldades e fazer melhorias nessa interface. Assim, essa é a participação do piloto do fabricante na primeira fase do desenvolvimento de um novo avião, a fase do projeto. É uma fase liderada pela engenharia, envolvendo um grande número de especialistas das mais variadas áreas, inclusive os pilotos do programa, para auxiliar nas definições dos aspectos operacionais. É sempre bom lembrar que o processo não é tão linear quanto eu falei, mas pode ter muitas idas e vindas dependendo de mudanças dos balizadores do projeto ao longo dessa fase. Ao final da fase do projeto, o fabricante tem um avião protótipo ou vários para a continuação do desenvolvimento da aeronave. A segunda fase, que conta com o envolvimento do piloto, é obviamente a parte dos ensaios em voo. O que são ensaios em voo? Por definição, é o processo de obtenção de dados de um protótipo de veículo operacional ou de pesquisa para definir o seu desempenho ou confirmar os princípios do projeto. Muitas vezes, os princípios do projeto são muito bons, mas eles precisam de uma comprovação de que funcionam ou precisam ser aperfeiçoados até que funcionem conforme o esperado. O programa de ensaios de uma nova aeronave envolve tanto ensaios de solo quanto ensaios em voo. Nos ensaios de solo, por exemplo, são construídas réplicas de vários sistemas do avião no mesmo formato e dimensão que existirão no avião real, para verificar o seu funcionamento normal e em condições de falha. São construídos mock-ups em madeira para verificação de funcionalidade de sistemas ambientais e são construídos protótipos que serão usados para ensaios de fadiga da célula, onde a fuselagem é pressurizada e despressurizada continuamente, simulando-se vários anos de operação, a fim de se detectar algum indício de fadiga de componente antes que isso aconteça na vida real. Um outro protótipo é usado para ensaiar a resistência estrutural de componentes, levando aos seus limites e confirmar as premissas do projeto. Os ensaios em voo envolvem basicamente três grandes áreas:
A verificação das qualidades de voo da aeronave, como estabilidade, controle, características de voo em baixa e em alta velocidade. A segunda área é a de desempenho, onde o fabricante deve determinar velocidade de stall, velocidade de decolagem, de pouso, distâncias de aceleração e parada, trajetória e desempenho com motor inoperante, entre outros. A terceira área dos ensaios em voo é a verificação da funcionalidade de todos os sistemas da aeronave nos seus limites operacionais, tanto em condições normais quanto em condições de falha, assim como seus efeitos na segurança das operações. A cada pequeno retângulo debaixo dessas três grandes áreas, o fabricante chama de campanha de ensaio. Então existe uma campanha para características de stall, uma campanha de desempenho de decolagem, uma campanha de sistema de combustível e por aí vai. Cada campanha é composta por diversos voos, até que o seu resultado seja atingido. Um programa de ensaios em voo inicia-se com todas as áreas de engenharia envolvidas no processo, elaborando cada uma proposta de ensaios referente às suas áreas e a seus sistemas, como eles deverão ser ensaiados para, mais tarde, comprovar junto à autoridade aeronáutica que atende aos requisitos de certificação. Com esse programa pronto, as formas de realizar o ensaio e como os resultados serão analisados são discutidos e acordados entre o fabricante e o órgão homologador. Depois disso, o processo volta ao fabricante. Internamente, discutem-se os riscos envolvidos em cada campanha, uma vez que muitos desses voos envolvem um considerável grau de risco. Como resultado dessas reuniões, define-se procedimentos de atenuação de risco específicos para cada campanha. Por exemplo, uma campanha de stall, onde existe a possibilidade de uma perda de controle em voo, decide-se equipar a aeronave com paraquedas de cauda para auxiliar na eventual necessidade de recuperar o controle. Na fase seguinte, os ensaios são agendados e a equipe de técnicos de manutenção e de instrumentação de ensaios configura os protótipos especialmente para atender às necessidades daquele voo. Paralelamente, e com base nas propostas de ensaios elaboradas pelas engenharias, os tripulantes estudam os requisitos e preparam o perfil do voo, definindo a sequência de manobras, a técnica de execução, os resultados esperados e os procedimentos de emergência para caso de alguma anormalidade. No dia do voo, todos os envolvidos se reúnem, incluindo os tripulantes e os especialistas de cada sistema a ser ensaiado. Fazem um briefing, que é uma descrição detalhada de todos os procedimentos que serão executados e como a tripulação vai se coordenar para efetuar cada manobra. Após o término do voo, os mesmos participantes se reúnem para comentar os resultados. A tripulação então prepara um relatório escrito com todos os dados e resultados e envia para as áreas solicitantes do ensaio. Finalmente, as áreas avaliam se os resultados atendem os requisitos de certificação ou não. Em alguns casos, é necessário que os sistemas ou o desenho do avião sejam modificados até que os resultados sejam atingidos. Novamente, é um processo multidisciplinar que envolve especialistas de várias áreas do fabricante, incluindo aí, obviamente, a tripulação de ensaios em voo. Os voos são realizados em aviões protótipos. Um protótipo é um veículo configurado para realizar ensaios e registrar dados que serão utilizados na fase de certificação. Diferente de uma aeronave convencional, um protótipo é equipado com diversos sistemas específicos para a atividade de ensaios. Internamente, possui estações de trabalho para o engenheiro de ensaios, sensores para coleta de dados e tanques para ajuste de peso e balanceamento. O avião protótipo é equipado com milhares de sensores espalhados pela estrutura e pelos sistemas, para coletar dados durante o voo. Esses dados são monitorados pelo engenheiro de ensaios durante o voo e também por uma estação de telemetria em terra, onde especialistas acompanham o voo e auxiliam no caso de alguma anormalidade. Os aviões também são equipados internamente na fuselagem com dezenas de tanques com capacidade para toneladas de água, de modo que, abastecidos, representam o avião operando em diversas condições de peso requeridas para o ensaio. O engenheiro de ensaios pode gerenciar a quantidade de água em cada tanque para colocar o centro de gravidade nas posições específicas para cada tipo de manobra. Ainda, alguns tipos de ensaio que colocam muito esforço na estrutura ou risco de perda de controle em voo demandam um acompanhamento por uma outra aeronave, a fim de verificar as condições do protótipo no término de cada manobra ou prestar algum apoio extra. Vamos ver alguns exemplos de campanha de ensaios em voo.
Um deles é a exploração das características de voo durante o stall, como a capacidade de recuperar, mantendo a aeronave sob controle. Mesmo nas aeronaves modernas com controles de voo tipo fly-by-wire, que possuem sistema de proteção contra stall, esses sistemas são desativados durante os testes para demonstrar o comportamento do avião no que se chama stall natural, ou seja, sem as proteções. Os aviões também são testados quanto ao comportamento em alta velocidade, principalmente em duas áreas: resistência estrutural a flutter, que são oscilações da estrutura em alta velocidade, e a capacidade de recuperação no caso de uma excursão inadvertida além da velocidade máxima operacional. Um outro teste para garantir a segurança é o de energia máxima de frenagem. Nesse caso, a aeronave é colocada no peso máximo, acelera até sua máxima velocidade operacional no solo e, com o sistema de freio no limite do desgaste, precisa parar em segurança. É o limite do projeto, por isso é previsto que os freios superaqueçam e muitas vezes ativam o sistema automático de esvaziamento dos pneus para evitar a explosão dos mesmos. O sistema de freios pode até pegar fogo, mas para passar no teste, esse fogo tem que ficar confinado à área das rodas por 5 minutos para permitir o escape dos passageiros numa situação real. Os aviões também são levados a condições ambientais extremas de operação. Uma das campanhas de ensaio consiste em identificar o comportamento da aeronave com gelo acumulado nas asas e na estrutura. O avião é levado a voar em condições de formação de gelo até que se acumule a quantidade exigida nos requisitos. Depois, a aeronave tem que ser capaz de realizar algumas manobras específicas para demonstrar que continua sendo controlável e que pode retornar para o pouso com segurança. Um outro tipo de teste, esse de solo, consiste em deixar o avião exposto por longo tempo a baixas temperaturas, representando um pernoite em local muito frio para verificar a funcionalidade dos sistemas na hora da partida. Na área de desempenho são definidas todas as velocidades do perfil de decolagem. Algumas dessas são as velocidades operacionais usadas no dia a dia, como a V1, VR e V2, enquanto outras são velocidades que influenciam na definição daquelas anteriores, como a VMCG, VF, VMU e VLOF. A VMU, por exemplo, é a menor velocidade de saída do solo de uma aeronave. A partir dela, acrescenta-se uma margem de segurança que vai definir a velocidade de rotação na decolagem. Depois de todo o processo de ensaios em voo, que pode levar cerca de 2 anos e consumir algo como em torno de 2.000 horas de voo, todos os resultados são reunidos e inicia-se o processo de certificação junto à autoridade aeronáutica. Para cada país onde espera-se que a aeronave seja operada, é necessária uma aprovação da autoridade aeronáutica local. No caso, a autoridade audita todos os documentos com os resultados dos ensaios e pode pedir comprovações adicionais. Ainda participa de voos a seu critério, onde exige a demonstração de requisitos específicos. Essa parte do processo envolve um time de certificação do fabricante, com a participação da engenharia e das tripulações de ensaios em voo. Com o tipo do avião certificado, começa a produção em série. Cada avião serializado saindo da linha de produção deve ser testado para verificar a funcionalidade de cada sistema e se as premissas do projeto estão sendo atendidas. Nos voos de produção, os sistemas são testados nos seus limites operacionais. É verificado o comportamento dos sistemas de proteção a stall, de proteção contra gelo. O avião pode ser levado além da velocidade máxima para checar alarmes e, no caso de controles fly-by-wire, checar mecanismos automáticos de recuperação de volta para dentro do envelope operacional. O APU é acionado no seu teto operacional. Os motores são cortados em voo e acionados também nos seus limites operacionais. O sistema elétrico de emergência é verificado, assim como todos os aviônicos e instrumentos de voo. Após o voo de produção e eventuais ajustes necessários para sanar alguma pane, a aeronave está pronta para ser recebida pelo cliente. Uma equipe de pilotos instrutores faz a interface com o cliente. Essa equipe de pilotos tem várias atribuições no suporte às operações. Participa com o cliente do voo de entrega ainda na própria fábrica, onde o cliente verifica o funcionamento dos sistemas e aceita formalmente a aeronave.
Algumas vezes, o piloto do fabricante faz o traslado até o país do destino e, chegando lá, é envolvido no suporte ao cliente, passando algumas semanas junto ao operador dando instrução de voo. Geralmente, são pilotos instrutores com grande experiência no tipo de operação, seja da aviação civil, ou pilotos com background militar, no caso de clientes da área de defesa. Também estão envolvidos com a elaboração dos manuais operacionais, com a definição dos procedimentos normais e de emergência e dos padrões de operação para aquela aeronave. Ainda atuam na auditagem dos treinamentos em simulador de voo e assessorando nas investigações de eventos de segurança que envolvam os produtos do fabricante. Uma pergunta frequente é sobre as qualificações para se voar em um fabricante. Nesse caso, obviamente, não posso falar por todos, mas na empresa que trabalhei, empregam pilotos de linha aérea experientes para a área de suporte ao cliente civil, pilotos com background militar, especializados no tipo de operação para suporte ao clientes militares, e pilotos de ensaio para as tarefas de desenvolvimento. No Brasil, a atividade do piloto de ensaios é regulada por uma instrução suplementar da ANAC, que, a pedido do fabricante, emite uma autorização para o exercício da atividade enquanto o piloto estiver vinculado ao fabricante. Outra pergunta frequente é onde acontecem os cursos de ensaio em voo e quem pode frequentar. No exterior, existem cursos oferecidos por vários países, com duração e custos variados. No Brasil, existe um curso administrado pelo Instituto de Pesquisa e Ensaios em Voo da Força Aérea Brasileira, que normalmente é disponibilizado apenas para pilotos militares. Mas também existe um curso ministrado pela Sirius Flight Test, empresa localizada em São José dos Campos, esse sim aberto a todos os pilotos civis ou militares. Dessa forma, eu espero ter mostrado as várias facetas do trabalho do piloto dentro de um fabricante de aeronaves, iniciando com a participação nas definições de projeto, a realização dos ensaios em voo, o envolvimento com as autoridades de certificação, a execução dos voos de produção para testes de funcionalidade e, por fim, a importante interação e suporte pós-venda ao cliente que adquiriu a aeronave. Como vimos, o desenvolvimento de um novo tipo de aeronave é um processo longo e complexo, envolvendo equipes multidisciplinares, e o piloto do fabricante participa de todas essas fases. Vamos concluir com uma frase do brigadeiro Chuck Yeager, piloto de teste na Força Aérea dos Estados Unidos e primeiro homem a oficialmente ultrapassar a barreira do som com uma aeronave. Uma frase que serve tanto para o voo de teste quanto para nossas atividades de voo do dia a dia. Ele disse assim: "Sempre tive medo de morrer, sempre. Foi meu medo que me fez aprender tudo o que eu podia sobre o meu avião e meu equipamento de emergência, e me manteve voando com respeito à minha máquina e sempre alerta na cabine." Parece uma ótima postura para incluirmos em nossa atividade. Muito obrigado e bons voos! Se você gostou desse conteúdo, por favor deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos. Obrigado!